Eu quero começar esse vídeo falando de uma experiência com relação ao assunto que me aconteceu há anos atrás, ainda no começo da minha caminhada de fé. Uma irmã havia chegado e perguntado para mim se eu achava que os animais tinham um espírito. Acho que talvez essa tinha sido a primeira pergunta. Eu lembro vagamente, eu lembro da resposta, não lembro tanto da pergunta. E também parece que ela havia dito sobre por que Deus se preocupou com os animais no destino de Nínive e cita os animais como possíveis parte, né, do juízo que seria desnecessário. Ainda havia ali seres humanos, né, pessoas que não eram capazes de discernir a esquerda da direita. Mais de 100 mil, se eu não me engano, 150 ou 120, eu não me recordo bem agora. Eu sei que era mais de 100 mil. Pessoas que não sabiam direita e esquerda. Essa coisa de você não distinguir o certo e o errado só pode estar se referindo a crianças. Então a gente entende que era uma cidade muito grande, Nínive, para a época. Era uma cidade que só de crianças passavam de 100 mil, fora os animais. Então ela veio com essa dúvida sincera, querendo achar ali um espaço para que eu falasse acerca das criaturas, que Deus tinha um plano. Por que a gente não pode considerar que os animais podem estar diante de Deus, ou que eles são imortais, ou que eles têm parte na ressurreição, ou que eles têm um espírito e a sua vida seja prolongada ou não além vida? E eu simplesmente, com a arrogância da época, arrogância porque eu poderia ter dito, olha, irmã, tem aqui uma passagem difícil, talvez eu não consiga responder, e a gente tem que se debruçar sobre ela. Mas eu apressadamente eu já disse, não pense assim, os animais eles têm alma, não têm espírito. Na época eu já era tricotômico, né? Eu criei já aprendendo que o homem é dividido em 3 partes. Eu sei que tem gente que fala que o homem é alma e corpo, principalmente os reformados, os irmãos reformados e os católicos romanos também advogam que o homem é só uma alma e o corpo, sendo o espírito uma parte da alma, que é mais nobre, mais celestial. Enfim, e eu já entendendo isso, falei assim, só sobrou para o animal a alma e o corpo. Só que ainda assim era uma alma meio bruta, uma alma assim meio... Uma alma sem tanta importância. E eu demovi ela, tentei pelo menos, né? Dessa ideia de que os animais teriam perpetualidade, ou eles prosseguiriam diante do plano de Deus, e quis passar que os animais eram efêmeros, eram para servir os homens, e a estadia deles era só esse tempo que resta sobre a terra. E aí, claro, sem base bíblica, eu não usei a base bíblica, eu usei uma base lógica. Eu usei uma questão tentando aplicar a antropologia, né? Tentei usar ontologia no pensamento e fui infeliz demais. Passou um tempo, logo depois, não a vi mais, mas logo um tempo depois, também saí da cidade que eu estava à época, vim para Marília e comecei a estudar a Bíblia. Como? Relendo. A melhor maneira de você estudar a Bíblia é lendo, fazendo mais uma vez um plano de leitura. Só que eu sugiro, sempre que você for fazer um plano de leitura, cada vez mais você esteja sensível para ver coisas nas Escrituras que não sejam pela lente que você tem, não seja pelo viés. Você pode ter o seu viés, mas leia, faça um desafio a você mesmo. Pense nisso, falando sério, porque eu fiz isso. Vou fazer um plano de leitura sem enviesar a Bíblia dentro do meu critério interpretativo, dentro da minha escola, dentro da minha tendência teológica. Eu quero ler pronto para aprender como se eu não soubesse nada. Meu irmão, minha irmã, o que vai acontecer com você é de tirar o fôlego. Você vai muitas vezes ficar perplexo com certas coisas que você não queria ver, porque você forçava a não visão daquilo. E a Bíblia vai te ensinar muita coisa. E foi desse jeito. Eu comecei a ler a Bíblia tirando bagagens, tirando as coisas, deixando o barco leve, tirando tudo que não era necessário. E eu me deparei com uma situação que eu fiquei sem chão. E de verdade, eu não consegui responder. Porque a gente tenta, né, maquiar diante da nossa incredulidade ou diante da nossa posição, que é tão cara, que a gente não quer nunca perder a nossa posição e a nossa visão, que a gente fica tentando forçar. O que eu fiz? Como eu estou dizendo aqui a vocês que estão vendo esse vídeo, eu me propus a ler sem forçar, a Bíblia começou a me derrubar. É lógico que eu estou falando daquele que está por trás da Bíblia, o Espírito Santo. Ele começou a me apertar. Aí eu fui ver
Gênesis 9. Gênesis 9 me quebrou ao meio. E naquele dia eu não consegui achar a resposta. Eu tentei. Mas isso aqui, né, talvez seja porque é isso, porque não tem resposta, meu irmão. Não tem. Vamos ler. Vou fazer questão de ler. Eu vou usar aqui a Bíblia, para essa leitura, eu vou usar a Bíblia de Jerusalém. Tá? Vou começar aqui com Gênesis 9. A gente vai ficar indo e vindo com várias passagens. Gênesis 9 foi, para mim, o bastião, né? A coisa que começou a mudar o meu pensamento. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver, pera lá, tem alguma coisa errada. Não é só Gênesis 9, a gente vai falar de Gênesis 9, mas também nós vamos falar de Gênesis 7. Mas começando por Gênesis 9, que isso aqui mexeu comigo. Gênesis 9, se eu não estou enganado, versículo 10. Vamos começar no versículo 8. Olha só. Deus falou assim a Noé e seus filhos: Eis que estabeleço minha aliança convosco. Até aqui tudo bem. Ele fez um pacto com Noé e seus filhos, né? Só que se você continuar lendo, ele vai falar assim: e com vossos descendentes depois de vós, e... Então ele vai fazer a aliança com Noé, seus filhos, a sua família, com os descendentes que viriam de Noé depois. Mas olha só, a próxima vírgula. E com todos os seres animados que estão convosco. Repito, seres animados, que assim está na tradução da Bíblia de Jerusalém. Aí 2 pontos para esses seres animados: aves, animais, todas as feras e tudo que saiu da arca convosco. Isso aqui mexeu tanto comigo que eu ficava pensando, como que Deus vai fazer um pacto com seres animados? Como ele vai, né, estabelecer uma aliança com esses seres? Esses seres são tolos, são ineptos, são irracionais. E por que ele tinha a obrigação de fazer pacto com os animais, prometer alguma coisa para esses animais? E o que me chamou a atenção é que o sinal que ele pactua com os seres animados e com os homens é o arco da nuvem. Então, o arco da nuvem, que é o arco-íris, que aparece na nuvem, serve tanto de sinal para o homem quanto para os animais. Quando os animais... E aí, meu irmão, eu fui vencido aqui, você pode falar o que quiser, achar o que quiser, mas para mim, toda vez que aparece um arco-íris, é sinal para os homens e para os seres viventes sobre a terra, os seres que vivem, os seres animados. Eles olham para aquilo e sabem, de alguma maneira, que Deus tem uma aliança com eles. Por quê? Porque depois, no versículo, se eu não estou enganado, 13, ou o versículo seguinte, aqui é o versículo 12, é o 13, mas vamos começar pelo 12. E eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Isso aqui, esse estabelecimento é para gerações futuras, desde aquele momento de Noé, com ele, com os seres vivos, até as próximas gerações. Então esse sinal serviria para as próximas gerações dele e dos seres vivos. Versículo 13. Porém um arco na nuvem, e ele se tornará uma aliança entre mim e ti. Não, aqui diz, entre mim e a terra. Aí a coisa começou a desandar. Falei, meu Deus do céu, Deus fez um pacto com o homem e com os seres vivos. E o sinal do arco é para a terra. Não foi estabelecido só para Noé. É uma garantia de que aqueles seres estariam guardados sobre essa aliança. Aí, meu irmão, eu comecei a estudar isso com mais profundidade. Eu comecei a ver, mas pera lá, o animal, ele não é uma alma comum, pode ser que seja uma alma nobre. E aí, eu cheguei em Gênesis capítulo 7. Vamos ler junto, Gênesis capítulo 7. Eu vou usar agora a tradução brasileira, tá? Essa Bíblia aqui. E faço questão aqui também de fazer essa leitura com vocês. Pode parecer aqui meio tudo feito de improviso, mas eu acho que vale a pena. Aqui, Gênesis capítulo 7, versículo 15 e o versículo 16. Entraram a Noé na arca a 2 e 2, de toda a carne em que havia espírito de vida. Os que entraram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe ordenara. E Jeová fechou.
dentro. Meu irmão, aqui caiu outro conceito errado que eu tinha, que os animais não tinham espírito. A Bíblia fala, não tente interpretar o texto que está claro. Não tente colocar uma glossa sua, uma glossa escribal, interpretativa, uma glossa incrédula, uma glossa exegética, hermenêutica, porque você, assim, o pensa. Não coloque nada pessoal. Foi o que eu comecei a fazer. Parei de colocar coisas pessoais. Como eu fiz com aquela irmã, coloquei minha opinião, fui apressado demais ao falar e cometi um erro gravíssimo em termos de levar a sério a Bíblia. Poderia ter ficado calado, ou poderia ter dito que eu ia verificar melhor, mas aqui a Bíblia fala que entrou na arca de 2 a 2 tudo que tinha espírito de vida. Aí foi que eu entendi que o homem, ele tem espírito, mas a diferença do espírito do homem para o animal não é que um tem espírito, outro não. É que um espírito é feito à imagem de Deus, o outro não. Mas ambos têm espírito. Não é só aqui que fala, não. Tem mais passagens que falam que o animal ele tem o espírito. E aqui no hebraico, para a gente não ter nenhuma dúvida, para alguém achar que pode estar significando nefesh ou alma, embora também isso começou a mexer comigo, porque a Bíblia fala que os animais, os seres animais, toda vez que falou dos animais, da parte vital animada dos animais, chamou os animais de almas viventes. Igualzinho ele chama o homem, quando ele é feito, de alma vivente. Nesse sentido, o animal é igual ao homem. A que diferença do animal para o homem está no espírito. Os animais tinham faculdades plenas, as faculdades da alma, como ter vontade, como ter pensamento, como ter escolhas, como ter desejo, como ter emoções. Os animais não eram tolos à época, antes da queda. Eles não eram tolos. Eles não pareciam bobinhos, engraçadinhos, embora fossem para agradar o homem e para ser governado por... Como que Deus, no plano eterno, coloca os animais debaixo do governo do homem? Se o homem não cai, o homem é governar a terra, mas governando os animais. A Bíblia fala que o homem era para governar os répteis, os animais selváticos, os peixes, os animais marítimos. Se os animais fossem todos tolos e toda essa coisa que a gente vê deles hoje, qual a necessidade do homem exercer governo sobre esses seres? Esses seres tinham coisas a oferecer muito maior. A relação deles com os homens era muito mais próxima. É lógico, isso aqui é inferência minha, mas não me impeça de inferir depois que eu comecei a ver coisas na Bíblia que eu não via antes. Então é isso. O animal tem espírito. Aí eu comecei. Pera lá. Vamos ver agora o destino dos animais. E aí eu comecei a entrar a fundo nesse tema. E é uma coisa que não mexe só com você em algum momento da sua fé, da sua caminhada de fé. Isso mexeu com mentes brilhantes. Por exemplo, permita eu colocar parte do capítulo 9 do livro O Problema da Dor de C.S. Lewis, o criador do universo de Nárnia, que embora ele tinha dúvidas, ele não tinha dúvidas, ele não disse nada fechado, mas as suas dúvidas falam muito mais do que as suas certezas. Olha essa porção. Eu vou colocar aqui na tela e a gente vai ler junto. Abre aspas aqui para C.S. Lewis. Eu, naturalmente, suponho que poucos animais, de fato, em seu estado selvagem, atinjam um eu ou ego. Mas se algum deles fizer isso, e se for agradável à bondade de Deus que eles vivam novamente, sua imortalidade também estaria relacionada ao homem. Ao que parece aqui, pesando as palavras de Lewis, ele diz que se ele tem essa dúvida, talvez ele queria que fosse assim, talvez ele não encontrasse não havia encontrado talvez uma resposta bíblica, mas ele parecia que desejava, ao menos aqueles animais que tinham, no entendimento dele, ego, alma, uma alma mais nobre, que ele cita ali sendo talvez como os animais selvagens, lembrando que ele usou a figura do leão para tratar, né, Aslan, que é uma figura de Cristo no seu universo fantástico lá em Nárnia, e ele fala que se a bondade de Deus permitir que eles desfrute da imortalidade, esta estaria relacionada ao homem. Querendo dizer que os animais e os homens estariam juntos, na mesma relação que aquela que Deus propôs no plano original, que era que o homem governasse a terra e os animais. Vamos abrir mais uma aspas ainda para Lewis no seu livro O Problema da Dor, capítulo 9. Isto é, se em qualquer caso o valor quase espiritual e emocional que a tradição humana atribui a um animal, como a inocência do cordeiro ou a realeza heráldica
do leão tem um fundamento real na natureza do animal e não é meramente arbitrário ou acidental. Então é nessa capacidade, ou principalmente nela, que se espera que o animal acompanhe o homem ressuscitado e faça parte de seu séquito. O problema da dor, capítulo 9. Então Lewis aqui, mais uma vez, dando a entender esse sentimento, que possa não ser apenas um sentimento, e eu creio que não, pela luz da Bíblia, que ainda nós vamos investigar um pouco mais. Então, a gente começa a perceber, my friends, que tem coisas aqui que a gente não tinha visto, por causa da nossa lente, nossa leitura apressada, nosso entendimento raso de certas coisas.